Trazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Mudança, cooperação, adaptação, união. Serão essas as palavras que ficarão na história como resumo de nosso tempo? A gente sabe que o mundo está em constante transformação. Estamos vivendo mudanças cada vez mais rápidas e que vieram para ficar. E por que falamos em cooperação? Nos últimos tempos, vimos pessoas se ajudarem. Vimos comunidades se unirem para se reerguerem juntas. Afinal, agir em busca do desenvolvimento do local em que estamos inseridos faz a diferença neste e em todos os momentos. Cooperar significa atuar em conjunto com o outro, ajudar as pessoas que precisam, superar desafios em parceria. E cada parte importa neste processo. Tudo muda quando você faz a sua parte. Tudo muda quando uma comunidade se ajuda. Por isso, o nosso convite é para que você faça parte do futuro que queremos e temos condições de construir juntos. Podemos contar com você? Juntos pela economia local. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, pessoas em movimento. Eu era
agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em roda da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresce junto à região, ao lado das pessoas. Agora inaugura uma nova fase e lança o Vantajão Atacado Caxias, que junto à unidade de vacaria é um presente da família Andreassa para a região. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza. Nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Sejam muito bem-vindos ao novo Vantajão Atacado. O braço atacadista do Grupo Andreassa, o nosso atacado. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região Sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Entender as mudanças que 2020 trouxe não tem sido algo fácil. Mesmo que as situações possam ter sido alteradas, existem coisas que realmente importam e nunca saem das nossas prioridades. Como aproximar sentimentos, rompendo a barreira de grandes distâncias. Porque é isso que nos conecta, nos motiva e faz a vida valer a pena. E nós estaremos sempre unindo você ao que realmente importa. Marco Polo, sempre aqui. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade.
pra casa, beleza pra vida, o bom gosto em primeiro lugar. Os momentos que nos fazem sonhar, como é bom contar com quem nos quer bem e está sempre ao nosso lado também. Móveis Dallas, ambientes feitos pra viver. Móveis Dallas, planejados pra você. No novo site da SIC Caxias, você fica por dentro de tudo o que acontece na entidade e o que temos a oferecer. Agora, você tem acesso a uma plataforma mais moderna, funcional, interativa e acessível. Você pode realizar inscrições aos eventos, divulgar a sua marca e vagas de emprego, assistir a eventos anteriores e muito mais. Acesse siccaxias.org.br e confira. RA SIC Caxias. Bom dia. Então, bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. É sempre um prazer tê-los conosco. Uma saudação, então, especial ao nosso palestrante do dia, que é membro do Grupo Controle da Gerdau e presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, Jorge Gerdau e Johan Peter, a quem o nosso presidente, Celestino Louro, agradece por estar aqui conosco. O tema da nossa RA de hoje é Histórias Inspiradoras, Valores e Propósitos de um Líder Transformador. E convidamos para que conheçam um pouquinho mais sobre as marcas que patrocinam e apoiam a nossa RA. Senhoras e senhores, então convidamos para que assistam ao vídeo e conheçam mais sobre a parceria SIC e Aero Estúdio Digital, que abre possibilidades para a realização de eventos nacionais e internacionais aqui na nossa SIC de Caxias. E hoje, a nossa vitrine RA contou com a participação da nossa associada Decacau. Convidamos que, ao final do evento, visite o espaço e conheça mais sobre os seus produtos, juntos pelo desenvolvimento dos negócios locais. E, para uma saudação especial, convidamos ao palco o nosso presidente Celestino Louro. Saúdo o nosso palestrante de hoje, o empresário Jorge Gerdau e Johan Peter,
a quem reforço o nosso agradecimento e a imensa honra em contar com a sua presença na nossa entidade. Prefeito Adilode Domênico, nossa vice-prefeita Paula Iores, vereador Zé D'Ambrós, hoje representando a nossa Câmara de Vereadores. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma RA como as demais. E para a SIC, que tem o orgulho das empresas gaúchas, este é um dos eventos mais significativos do ano. Estamos aqui para ouvir os ensinamentos de ninguém menos do que Jorge Gerdau e Johann Peter, cujo nome já dispensa maiores apresentações. Líder de um grupo empresarial que, coincidentemente, tem a mesma idade que a nossa casa, a SIC Caxias. Dr. Jorge construiu uma exitosa trajetória que ultrapassou as fronteiras e hoje orgulha a todos os brasileiros, e especialmente a nós gaúchos. Uma história inspiradora, uma liderança por natureza, que terá seu nome sempre associado aos movimentos pela melhoria na gestão em todos os âmbitos, seja no PGQP, seja no Movimento Brasil Competitivo, seja no Transforma RS ou em tantos outros nos quais o senhor se envolveu. Com o seu entusiasmo por melhorar a gestão dos negócios, o Dr. Jorge influenciou o Rio Grande do Sul, o país, a iniciativa privada e o setor público. De sua visão e trabalho, nasceu e prosperou uma das mais importantes ferramentas na busca da qualidade total, que foram as metodologias de excelência da gestão, entre tantas outras. Atento às mudanças na economia mundial, caracterizadas pela globalização e rapidez tecnológica, impondo às empresas a necessidade de estarem cada vez mais comprometidas com a busca de maior competitividade, Dr. Jorge fez história ao incentivar a elevação dos indicadores de desempenho de todas as nossas empresas gaúchas. Graças à sua persistência, podemos dizer que muitas empresas de Caxias do Sul e da região hoje se encontram em uma posição privilegiada no país e no mundo. Caxias do Sul pode se vangloriar de ter conquistado vários troféus diamante, ouro, prata e bronze. E, consequentemente, outros tantos troféus no Prêmio Nacional da Qualidade. E sem contarmos todo o legado além do troféu. O troféu apenas é uma simbologia de tudo aquilo que se semeou e se permeou na gestão das nossas empresas. Pois bem, a sua permanente preocupação com a qualidade e produtividade, a competitividade e a inovação contagiou gerações de empresários e executivos. E, por isso, a sua história é inspiradora. Todos nós devemos muito a pessoas como o senhor, que com sua existência nos incentivam a empreender, gerar negócios e também trabalhar por causas, como o senhor tem feito no Movimento Brasil Competitivo. Como empresários, ouvimos muitas críticas e adjetivos até pejorativos, como se fôssemos responsáveis pelos problemas, mas não pelas soluções. O senhor é um exemplo vivo de que, depois de tantos anos de trabalho lá na sua empresa, a doação e doando o seu conhecimento para o Estado e para o país, não precisaria continuar trabalhando. Quem sabe até montando cavalo. Mas está aqui, ativamente, proativamente, atuando fora dos muros da sua empresa, entregando para a sociedade muito mais do que seu admirável legado empresarial. O senhor entrega à sociedade uma enorme contribuição para a melhoria de todo o ecossistema
de negócios. E isso se chama propósito. Por isso, hoje nossa expectativa é conhecer, além do que já conhecemos por ser uma figura pública, a sua história pessoal. Saber dos desafios que tiraram, quem sabe, o seu sono durante toda essa trajetória. E como fez para vencer esses desafios? Conhecer a história do ser humano, do homem, Jorge Gerdau. Aquelas histórias que nós ainda não lemos nos jornais. Tenho certeza de que esta é a história que vai nos emocionar e nos inspirar muito, Dr. Jorge. Muito obrigado e uma ótima RA a todos. Então, para a sua apresentação, então, convidamos ao palco o nosso palestrante de hoje, o senhor Jorge Gerdau. Senhor Jorge, venha ao palco, ele é todo seu. Saúdo inicialmente o nosso presidente, o senhor Celestino. Saúdo o senhor prefeito e a vice-prefeita, André e Paula. Eu quero cumprimentar meu amigo Randon, né? Falo Randon porque é a família toda que merece minha homenagem, né? Grande parceiro. Ao saudá-los, em primeiro lugar, quero dizer que houve um pouco de exagero do nosso presidente em relação à minha pessoa. Quando ele sentou, eu disse, menos, tá certo? Mas eu ao saudar o Randon, estou saudando todos meus colegas empresários. Sim. Eu tenho uma satisfação enorme de estar conversando com Caxias, né? Porque, indiscutivelmente, Caxias é a nossa capital do trabalho e do empresariado, tá certo? Então, eu até, quando falo isso, me emociono um pouco, porque a minha identificação com a filosofia de trabalho de Caxias, né, que nos dá um orgulho enorme ao Rio Grande do Sul e ao Brasil. Então, a minha identificação ao vir aqui, né, é saudá-los e expressar meu respeito, meu reconhecimento, o que os senhores realizaram. E a minha esperança é que os senhores vão realizar cada vez mais o que tem mostrado pela sua capacidade de trabalho. Eu vou fazer uma palestra um pouco misturada entre a visão pessoal e a visão empresarial, né? Porque como a Gerdau é uma empresa eminentemente de uma cultura familiar, tá certo? E é o que caracteriza a maioria das empresas, né, que sempre tem um núcleo familiar básico, pelo menos durante os processos estruturais, né? Então, esses valores, etc., são decisivos. Eu colocaria, assim, que são 3 pontos chave básicos que orientaram a nossa vida, o nosso trabalho, e continuam, de uma forma ou outra, essa continuidade. A Gerdau está fazendo 121 anos, eu era a 4ª geração no processo, hoje a liderança executiva está com a 5ª geração, tá? E já estamos trabalhando também na 6ª geração. O que caracteriza esse processo? No fundo, são aspectos que são padrões de comportamento na família para pôr dentro da empresa ou da empresa dentro da família. Os valores se identificam. Então, temos valores, temos ética e temos cultura. Essas 3 palavras, né, simbolizam, no fundo, o processo que orienta a nossa atividade e a nossa existência. Os valores, eu não preciso estender, vamos dizer, são matérias clássicas, né, de estudo, debates, mas o segredo está em não ter um painel onde estão escritos os valores, o segredo está em praticar os valores, tá certo? E isso é uma responsabilidade da liderança de cada um na empresa e em todos os níveis. Consequentemente, a cultura de valores deve predominar o ambiente da empresa de cima até embaixo. Não tem meio caminho, tem que ir até o chão de fábrica, tá certo?
A ética, vamos dizer, eu penso que não preciso me estender, mas quando nós fizemos 100 anos, nós visitamos todas as nossas unidades e tínhamos um dia com os clientes e outro dia com os colaboradores, com os empregados. E eu cheguei à conclusão e dizia, não se chega a 100 anos sem ética e sem valores, tá certo, né? Então, isso é um ponto muito importante, né? Porque, às vezes, querer dar uma de sabido de curto prazo tem um preço muito caro para construir uma estrutura permanente e que tenha seu futuro definido através de valores, ética e cultura. A cultura, do meu entender, é uma cultura que se conjuga com os valores, né, e que passa por respeito, né, passa também, como eu mencionei, uma cultura de ética em todos os níveis. Eu vou dar uma frase símbolo assim, inicial. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos varrendo a fábrica, mas comecei a carteira assinada aos 16, que eu terminei o 2º grau, fiz curso técnico em contabilidade, depois eu fiz a universidade, né? Gente, na Gerdau, eu não vi R$1 de caixa 2 desde que eu comecei a trabalhar lá dentro, tá certo? É só uma observação, né? Lógico que isso veio com uma cultura muito forte do meu pai. Meu pai foi diretor e inspetor para a América Latina, Espanha e Portugal, do Deutsche Bank, né? E tinha filial na América Latina. Então, ele tinha esses conceitos de uma forma muito arraigada, muito fortes, e da própria família, da minha mãe, né? Esses valores também vieram de uma forma bastante forte, né? Meu bisavô veio em 64, mas o irmão dele era diretor industrial do grupo Haniel, que era o maior grupo industrial da Alemanha. Ainda hoje tem o caminhão MAN, né? E Ferrostal, são dois nomes que vocês... Ferrostal era uma trading forte, provavelmente alguém de vocês comprou, vendeu alguma coisa com eles. E, então, nós recebemos por parte do legado do nosso pai e da mãe esses valores de uma forma muito, muito forte, tá certo? E que, vamos dizer, para nós, esse processo de trabalho, ética, essas convicções, isso correu de uma forma absolutamente natural. Ponto importante, quando o seu Kurt faleceu, em 80 e pouco, na primeira coisa que nós fizemos, os 4 irmãos, nos sentamos juntos e trabalhamos com os valores, que basicamente são um pouco modernizados, vamos dizer, na linguagem, mas não são modificados no seu conteúdo. Quando eu falo de valores, eu gostaria de tocar num ponto de respeito, né? É uma coisa muito interessante, que talvez aqui no Rio Grande do Sul nós nem percebamos tanto isso, né? Porque a relação operário-empregador, talvez pela existência do fazendeiro com o seu peão, etc., sai a cavalo para cuidar do campo, essa relação de dono-empregado, né? Sempre já foi uma construção natural, né? Eu acho que a forte cultura europeia, seja italiana, seja alemã, também pesam nisso, né? Então, na realidade, vamos dizer, a palavra respeito, no meu entender, se eu tiver que escolher uma palavra mais importante, eu tenho que usar uma palavra importante na minha condução de qualquer tipo de atividade, é respeito. E tem que saber respeitar para cima e para baixo. O importante é que o respeito ao menor colaborador constrói uma relação de trabalho absolutamente diferenciada. Eu faço questão de transmitir a vocês, como eu comecei varrendo a fábrica nas férias, meu pai diz, esses 2 meses e meio, 3 meses de férias é muita coisa, um mês vocês vão aprender a trabalhar. Então, com 14 anos, eu comecei a varrer a fábrica, tá certo? Né? E os empregados me chamavam de patrãozinho, tá certo? Mas é só para, vamos dizer, fortalecer bem, né, que
Eu faço questão de mencionar isso porque esse tema de respeito é muito interessante. Eu tinha um presidente de uma empresa estatal que nós compramos, né? E eu, quando fui falar, eu não falava empregado, falava colaborador, tá certo? Então, na nossa cultura, nós tínhamos a cultura de usar o conceito de colaborador, né? Trabalhar junto, né? Colaborar, né? E ele disse, olha, essa palavra aqui não existe em Minas, tá certo? Aqui empregado é empregado, não tem nada de colaborador, tá certo? Eu conto isso para vocês, né, para caracterizar que, indiscutivelmente, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma cultura, ou eu diria que parte no sul do Brasil, mas ela aqui é muito forte, né, e que caracteriza, e eu acho que ela me dá uma dimensão de condição, de construção e trabalho extremamente importante, né? E eu acredito demais nisso. Ela entra no conceito dos valores, né, mas não queria deixar de colocar isso de uma forma muito clara. Um ponto que eu gostaria de tocar com vocês, né, são 3 frentes, né, que, quando eu hoje analiso uma empresa, uma atividade, né, eu tenho 3 pontos que eu gosto de trabalhar e mencionar. Né, isso é uma essência, uma simplificação, talvez até exagerada, mas são os pontos seguintes numa empresa. Eu tenho que ter felicidade de todos os meus stakeholders, tá certo? Eu vou detalhar um pouquinho. Depois, o outro tema é a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Tá? Depois eu vou falar um pouco do ESG ainda. E o terceiro ponto é o THC, né? A competência técnica, competência humana e competência conceitual. Esses 3 conceitos, vamos dizer, né, no meu entender, são uma essência de como eu tenho que me posicionar na liderança e na condução de uma empresa. Seja ela em relação aos seus clientes, em relação ao público, aos acionistas, à comunidade. Então, a lista e o respeito aos stakeholders, no meu entender, é extremamente importante, e analisar em que nível de relacionamento eu estou com meus stakeholders, os clientes, o governo, meus operários, minha vizinhança e assim por diante, tá certo? O pior de tudo, se eu tiver um item de stakeholder mal, eu me tranco com o resto. Tá certo? Então, é muito interessante que, na minha análise desse tema, eu diga assim, eu posso, evidentemente, estar melhor em uma coisa ou outra, mas até o processo dos negócios muda um pouco, que, às vezes, tal stakeholder é mais importante que outro, né? Isso é inerente à evolução dos negócios, dos momentos, mas não pode ter stakeholder insatisfeito. Ele te estraga o resto também, tá certo? Então, essa atenção eu quero transmitir a vocês que é extremamente importante. O THC é uma coisa extremamente simples. É quase uma contestação àqueles questionários enormes que, na gestão de recurso humano, me põem 50 itens, se vai bem aquilo, etc. Né? Eu digo, eu sento com o colaborador e pergunto assim, né? Como é que está a tua atualização e capacitação técnica? Como é que anda a tua relação humana? Né? E o conceitual, eu vou falar depois, deixa eu falar mais um pouco sobre o THC. O interessante é o THC, vamos dizer, de nota de 0 a 8, a pessoa tecnicamente pode estar recebendo uma nota 8, 9. E no aspecto humano, tem uma nota 4. O que eu faria? 8 com 4 dá 12, divide por 2, nota 6. Está passando no exame? Não, de uma forma ideal. Mas esses 2 fatores, gente, quem tem a vivência do trabalho, eles se multiplicam. Tá? Então, se você falha na condução humana e tem a melhor técnica, ou ao contrário, você tem uma condução humana, mas sem técnica, os 2 se integram e se multiplicam. Então, 4 vezes 8, 32. Tomou o pau, gente.
Então, esse número não é absoluto, mas eu não quero deixar de dar a vocês esse ponto extremamente importante, e cada vez mais, porque hoje, cada vez mais, eu trabalho com equipe em qualquer problema. Os grandes desafios não são individuais, são de mobilização de equipes, né? Então, essa relação TH é decisiva. Conceitual é um tema mais complicado, tá certo? Porque eu posso estudar, posso fazer estatísticas, e hoje o instrumental de estatística me ajuda muito, mas ela tem uma cota de feeling, tá? E que vale para qualquer ponto, né? Às vezes você quer realizar uma coisa, quer abrir uma frente, né? Política de preços, política de recursos humanos, quando dá, como promover, etc. O conceitual das atividades dentro do cenário, né, é peça-chave. Então, você, para ter sucesso, tem que ter eficiência técnica, tem que ter eficiência humana na condição das equipes, mas tem que ter competência conceitual. Não pode ter barbeiragem no conceitual, tá certo? Que prejudica demais. Um erro de condução humana, um erro de condução política, coisa assim, você eventualmente pode pagar por anos e anos. Então, na realidade, esse ponto deve ser conduzido em todos os tempos. Senhor prefeito, isso vale para a prefeitura também, tá certo? Eu digo, desculpe a brincadeira, né, mas isso vale para qualquer instituição de terceiro setor, né, empresarial ou político, né, vamos dizer, essa inteligência, principalmente o aspecto conceitual, no meu entender, é feito. E isso é que me faz. O terceiro ponto é a sustentabilidade, na qual eu vou me estender um pouco mais, né, mas a sustentabilidade é que realmente tem que ser procurado nos nossos negócios. O que eu busco na sustentabilidade? Classicamente, esse tema tem sido estudado e fala-se na sustentabilidade econômica, sustentabilidade social e ambiental. O sucesso desse processo está no balanceamento desses três fatores. Porque se você anda muito bem no social e o econômico fica prejudicado, ou você faz muito bem o econômico e não vai bem o social, no ambiental, hoje em dia, eu não preciso nem discutir, e o crescimento do espaço e a necessidade de atender às exigências ambientais cada vez cresçam mais. Mas aqui, como eu vou mencionar um pouco ESG, eu vou lhe dizer o seguinte: por que eu gosto da palavra sustentabilidade? Porque ela expressa claramente que eu tenho necessidade de trabalhar com o equilíbrio desses três fatores. Tá? Se eu não trabalhar com equilíbrio, né, maior exemplo que nós temos dado avanços sociais que são necessários, tá certo? Mas nosso atraso de evolução social, ele está atrasado em proporções dos países desenvolvidos, não é pouca coisa. Mas eu vou a tal ponto de que o crescimento econômico só funciona se houver um índice de poupança e investimento. Isso vale para a empresa, para a família, para o indivíduo, para o governo, seja municipal, estadual ou federal. E nós estamos vivendo anos agora sem respeito a esses dois fatores, né? Imaginamos que podemos resolver avanços sociais, e a geração de emprego só vem pelo crescimento econômico conjugado, então. Né? Então, se eu desbalanceio esse fator, né, isso vocês todos sabem e como sentem, isso vale para qualquer tipo de instância. Agora, é interessante que esses três fatores, para quem está na luta da empresa sabe disso claramente, é importante conceituá-las, porque eu tenho que analisar como é que estou nesse caminho naquele, é o tema que a Harvard colocou, que são mais dois fatores: a sustentabilidade cultural e a sustentabilidade política. Então, sem esses dois, né, o resto em cima também não funciona. E se eu pergunto para vocês hoje, nós temos um problema não solucionável nesses três fatores do econômico, social e ambiental, eu acho que é um problema de competência, de governança e gerenciamento. Agora, o problema cultural e, mais ainda, o problema político, né, no meu entender, tem uma dimensão de complexidade
e uma complexidade de dificuldade de realização, que hoje, olhando esses 2 pontos nessas análises complementares feitas por Harvard, né, eu digo que os 3 de cima nós resolvemos, um pouco melhor, um pouco pior, etc. Mas o cultural e, principalmente, o político, né, nós estamos num atraso enorme. Depois eu vou fazer algumas observações, mas eu digo que esses 2 pontos na construção da sustentabilidade é o maior desafio para nós, né? E aí entro num tema que eu vou reforçar um pouco, é a participação maior do empresariado no processo político. Sobre ESG, eu acho que é extremamente importante, tem um certo modismo em cima, né? Eu prefiro falar Eu aprendi de falar sobre sustentabilidade quando eu fui aprender o que palavra era essa. Foi Rio 92, tá? Falava-se em sustentabilidade, e aí eu aprendi sustentabilidade ambiental, né? Mas depois se estendeu, logicamente, sobre a economia e o aspecto social. Mas quando pego o ESG, o pessoal agarra um dos pontos, né? Seja o ambiental, seja o social ou a governança, né? Mas eu não vi um documento de peso sobre o ESG, né, que me faz a integração do balanceamento dos 3. Isso é muito importante. Como essa convicção da sustentabilidade já me deu o aprendizado da necessidade de balancear os fatores, tá certo? Né, no ESG eu tenho assim. Ainda bem que tem, né? Está ficando mais popular as empresas fazerem, etc. O debate ficou público, isso não é ruim. Vou agora tocar num tema interessante, ainda sobre a questão de negócios. Sim. Obrigado. Vou tocar num tema ainda interessante, que é a importância do domínio do core business. O sucesso das empresas está exatamente no nível em que a gestão, a direção, a governança entende do core business. Todas as atividades complementares, elas são para fazer melhor o core business. Eu vou fazer uma pergunta assim, interessante para vocês. E pega aí as 50 principais empresas de capital aberto no mercado. Quantos membros vocês acham que tem, normalmente, nos boards dessas empresas, que tem gente que conhece o core business? Aí eu pergunto, devo comprar uma ação de uma empresa que a liderança do conselho não tem ninguém que entenda de core business? E os senhores, vamos dizer, os senhores que estão próximos ao trabalho, tá certo? Sabem claramente a importância do domínio core business. O sucesso das empresas passa pelo domínio conceitual, técnico, global do core business. E as outras atividades, sejam financeiras, recursos humanos, seja que for logística, ou que for governança, etc., tudo são meios apenas para fazer melhor o core business. Tá? Eu insisto nesse ponto porque eu vejo muito no debate, no mercado financeiro, etc. E hoje vejo, volta e meia, num conselho, vamos dizer, de 6 pessoas, é capaz de ter 4 ou 5 da área financeira, tá certo? Eu quero 2, no mínimo, tá certo? Mas não quero muito mais também, não. Compreende? Essa visão financeira, técnica, etc., né, tem que ter. Mas o lucro, o desenvolvimento, o crescimento, o market share, etc., passa pelo core business. Eu insisto em você, porque normalmente vocês todos têm um domínio do core business, mas não se conscientizam da importância desse negócio. Por isso que eu tomo a liberdade de trazer a vocês, né, essa minha inquietação sobre o tema do core business. Né. Na prefeitura isso também vale, viu? Eu estou lhe incomodando, prefeito, né? Mas é só para ver que eu quero reforçar isso, que esses tipos de ponto de análise são importantes a serem, né? Então, as felicidades e satisfação, né, do cliente, né, é a peça-chave nesse tema de definição dos stakeholders, etc.
Agora entra um pouco no aspecto familiar, né? Me coloquei um pouco. Em grande parte, eu reputo o sucesso da Gerdau é que os 4 irmãos que conduziram esse processo de crescimento, desenvolvimento, de internacionalização, né, e com posições, vamos dizer, extremamente importantes, principalmente nos Estados Unidos, né, que é uma coisa que não é fácil. Nós nesses últimos meses, né, nós temos conseguido resultados maiores nos Estados Unidos do que nossa operação no Brasil. Tá certo? São situações anormais, mas é só para dar aos senhores uma visão da importância desse aspecto, né? Mas o importante que gostaria de transmitir aos senhores, que nós, os 4 irmãos, trabalhamos não só como sócios nas ações de posições iguais do controle da empresa, mas nós trabalhamos como sócio dividindo as funções. Então, um pegou a parte comercial, outro a engenharia, outro a administrativa financeira, outro recursos humanos, estratégia e relações institucionais. E o sucesso de cada um, no fundo, todos nos beneficiamos. Eu toco isso porque isso é uma experiência muito interessante, porque se você divide o negócio, né, todo negócio uma vez anda bem, depois anda mal, né, porque as mudanças do mercado são externas, não somente internas, né. E quando o negócio está muito bom, o empresariado põe dinheiro demais, então tem que amortecer esse dinheiro a mais, até que se equilibra o mercado com o capital investido. São regras naturais que funcionam, mas para o tema funcionar, esse aspecto é muito importante. E um outro ponto interessante, nós começamos, vamos dizer, relativamente pequenos, a função de proprietário, conselho de administração e execução eram realizados por todos, tá certo? À medida que nós fomos se especializando, entramos nos padrões normais, né? Uma é o controle acionário, outra é o conselho de administração com as estratégias e outra é a estrutura executiva, né? É importante mencionar que isso é uma evolução, no meu entender, natural, mas que obedece critérios tecnológicos globais da criação e crescimento dos negócios, né? Só para os senhores saberem, né? Eu, pessoalmente, tive a experiência inicial de abrir o capital 10%, né, e que foi assinado por um fundo americano, né? E hoje a Gerdau tem 300 mil acionistas, tá certo, né? Eu lhe digo esse número assim, né, que é uma coisa absolutamente inacreditável, mas nos dá uma responsabilidade de gestão, de condução, né, de uma forma extremamente importante. Eu quero colocar para vocês um tema que, assim, de certo modo, atinge a nossa filosofia da família e orienta a orientação da Gerdau. É uma, eu vou usar uma palavra forte aí, mas é uma paranoia de procurar atingir benchmark. Tá certo? No mundo de competição global, ninguém sobrevive se não chegar com sua atividade em qualquer campo com patamares internacionais de busca de excelência, né? Então, lógico que isso cada um busca dentro da sua dimensão, da sua experiência, da sua capacidade, mas a paranoia de buscar excelência em padrão mundial, internacional, estudar, ver como é que fazem, né? Eu acho que é o único modo de você assegurar a sua sobrevivência, né? Porque pode estar certo que você, se não fizer, tem um concorrente seu que já está fazendo, tá certo? Então, essa busca de excelência é de uma forma absoluta, nesse sentido, e essa busca de excelência, eu fui educado com essa filosofia, principalmente por meu pai, né, que comparava as eficiências de trabalho de país a país nos negócios dele e tinha uma cultura de busca de excelência nos trabalhos por uma cultura empresarial global. Eu, pessoalmente, fora do negócio, né, eu ainda busco
ou tento buscar, né, a busca de excelência nas outras atividades que eu faço dentro do cenário social, tá certo, né? E então eu coloco isso, né, porque eu acho que essa busca de benchmark, busca de excelência, no meu entender, é mais do que só no negócio, é uma visão filosófica de vida, tá certo? Então a gente também tem que buscar no lazer o melhor possível. Eu tenho 2, 3 exemplos assim que eu me dediquei de corpo e alma, né? É no meu esporte com os cavalos, né? O mundo cria uns 400, 500 mil cavalos por ano para o esporte, e para a Olimpíada vão 75 cavalos, e eu consegui botar 3 cavalos, dos quais 2 fizeram medalha de bronze, tá certo? Paranoia, gente. Tá? Bom, no Hospital Moinhos de Vento, eu fui conselheiro muitos anos, né? Depois eu estabeleci um limite de idade, porque tinha conselheiros muito velhos lá, e eu disse, pô, com esse conselho aí, a gente não chega muito longe. Pô. Então, estabeleci um limite de 70 anos de idade máximo. E, quando eu fiz 70, eles se espicharam um pouquinho, para 75, mas quando quiserem puxar de novo, eu saí correndo, né, para não fazer, tá certo? Mas, eu tinha convicção, né? Isso é muito importante. Eu tinha convicção de que o hospital, dentro da qualidade de formação dos médicos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, e pelo intercâmbio que o nosso quadro, os médicos fazem no mundo, eu disse, em termos de médico, nós temos. E no gerenciamento das enfermeiras, serviço, eu acho que nós também temos condições com a própria universidade. E hoje o Hospital Moinhos de Vento é o 2º melhor hospital do Brasil, gente, né? Quando eu inventei isso, ao sair, eu escrevi isso para deixar uma mensagem para meus colegas do conselho, o pessoal me gozava, tá certo? Já está louco, isso é impossível, né? Mas eu coloco isso, gente, que a gente tem que sonhar com benchmark e lutar até conseguir, tá certo? Então, por isso que eu tomo a liberdade de mencionar isso para vocês, né? Outro troço que eu também me empenhei, que nem com paranoia também, é o Museu do Iberê, tá certo? E aquilo que foi uma mobilização da comunidade, sociedade, com lei de incentivos e tudo, né? Mas nós conseguimos dar para o Iberê, que é um dos melhores artistas do Brasil, falecido. Não tem outro artista no Brasil que tem nem a metade do museu igual que nós fizemos para o Iberê, tá certo? Né? Mas também é novamente dizer, puta, tem que conseguir fazer isso, e foi, tá certo? Então, eu digo a vocês, eu poderia mencionar mais algumas outras paranoias de busca de excelência, né? Vamos dizer, mas é importante. Por que eu menciono isso, né? Porque eu acho que a gente não consegue apenas fazer benchmark numa coisa só, tá? É uma filosofia de vida, tá certo, gente? Né? E tem que fazê-lo na tua dimensão. Que patamar tu atinges, sempre tem gente melhor que a gente, tá certo? Isso não adianta. Então, não, mas eu tenho que tentar fazer o melhor possível, né? Dentro dos patamares que eu tenho possibilidade. Tá? Bom, finalmente, eu vou tocar no tema mais importante de todos, tá? E no qual eu tenho dedicado bastante na minha vida e continuo dedicando, mas não quero deixar de trazer a vocês a minha angústia. Vou ser forte nas palavras. E nossa atitude de irresponsabilidade coletiva que nós temos em relação à educação. Pode ser que Caxias seja um pouco melhor. Mas o mundo hoje, não basta uma educação convencional, de educação normal que se faz. Como a tecnologia exige patamares superiores e a mão de obra física é uma coisa que gradativamente está desaparecendo, felizmente, tá certo, né? Nós só podemos vencer o nosso desenvolvimento se nós vencermos na educação. Eu vou falar alguns números, mas a média do Rio Grande do Sul, do 7º e 8º ano em matemática, foi 2, tá, gente? Em português foi 3.
Vocês acham que se constrói um país com isso? Eu antes falava, e depois vou reforçar isso um pouco, da responsabilidade política que nós empresários temos. Porque nós sabemos, cada um no seu, vou dizer boteco, tá? Eu no meu boteco, eu sei o que é educação ou não é educação. Se eu quero construir o desenvolvimento, eu só consigo com capacitação e educação, tá certo? Aliás, deixa eu mencionar, em 80, o professor Falcone era nosso consultor da Universidade Federal de Minas Gerais no campo da siderurgia. Ele era professor de metalurgia e siderurgia. E nós utilizávamos o Falcone, e aí, na década de 80, ele começou a tomar o contato com tecnologia de gestão, qualidade TQC, Total Quality Control, tá certo? E nós aproveitamos e fomos fazer visitas a produtores japoneses com o Falcone, etc., e aprendemos, né, e isso me ajudou na minha formação de visão, tem que atingir benchmark. Se eu quiser ter competitividade mundial, eu tenho que conseguir produtividade nisso, e sem educação não vai. Aí, numa reunião lá, o engenheiro Suffert até disse, Jorge, como é que tu queres com um operário que mal e porcamente tem um 3º ano, possa competir com o operário japonês que tem 12 anos de educação e mais seus cursos de capacitação? E todos nós sofremos disso, tá certo, gente? Então, quando eu vou entrar um pouco mais sobre a responsabilidade política que nós temos, né, eu menciono esse tema. Hoje eu trabalho num projeto com Richard Lucht, né, numa padronização e domínio total da gestão da educação básica, né. Eu tenho a nota do melhor aluno, pior aluno, naquela classe, naquela matéria, né, a nota média e a nota do aluno. O pai consegue, na hora agora, né, saber se o aluno está presente ou não está presente. Exige o planejamento da aula dos professores e que, pelas notas piores, depois se faz o check se o planejamento está bom, está mal executado. Mas eu, pessoalmente, tenho me dedicado, junto com meu irmão Klaus, nós temos investido pessoalmente nesse projeto, mas eu tenho convicção profunda que o maior desafio que nós temos é no campo da educação. E o pior é que aqui o Rio Grande do Sul piorou. Não sei se vocês sabem, né, que o Marquesan acabou com um decreto que estabelecia na prefeitura que o café da manhã e o almoço contava como aula dada, coisa que o PT fez. Ele acabou com esse decreto. Mas o que acontecia na prática? Que quintas-feiras de tarde, os professores já tinham atingido a quota de aulas a ser dada. E quinta e sexta não tinha praticamente professor. Eu fico irritado, ou envergonhado, pior ainda que irritado, se resolvesse, né, que eu diga assim, como é que eu vivo numa cidade que permitiu isso? E vocês podem estar certo que no nível todo do Rio Grande do Sul, um pouco melhor, um pouco pior, comunidades menores melhora, porque a relação professor-família é melhor do que numa cidade grande, tá certo? Mas o desafio que nós temos hoje de conseguir subir com o patamar da educação para atingirmos condições de competitividade mundial ou atingirmos condições de responsabilidade social mínima, passa pela educação. No PGQ, no MBC, nós temos 5 áreas, né, que é governança, custo capital, custo Brasil, terceiro, digitalização total, e quarto, educação, e quinto, ambiental. E eu digo assim, todos os 3, eu consigo, com um pouco mais de dinheiro, mais trabalho, eu arrumo. Tá? Agora, educação, o que eu não faço hoje, eu vou ter 15 anos, vou ter um aluno incapaz, e vou ter que subsidiar, sustentar o resto da vida, tá certo? Então, gente, eu me permito de falar para vocês de uma forma quase agressiva, mas da minha convicção de que a elite empresarial, né, ela, infelizmente, não pode ser omitida. Deixa eu dar só um número ainda. Na Secretaria de Educação, eles achavam que tinha 32 mil alunos. Aí, com a sistemática de controle e tudo, chegamos a 52 mil.
Então, é inconcebível, tá certo? A verdade é que hoje eu tenho uma certa esperança de que a tecnologia, indiscutivelmente, é um instrumento que pode acelerar essa melhoria de educação, né? Isso é uma coisa que, historicamente, nós não tínhamos. Eu pela prática, assim, na vida empresarial e dentro do troço, a tecnologia é um instrumento fantástico, tem que saber ser utilizado e precisa a gente alfabetizada ou educada para isso. Então, eu queria dar essa visão minha sobre a educação, né? O sucesso de cada uma das empresas de vocês está exatamente na proporção do esforço de melhoria de educação que tem a equipe, né? Isso é primário, vocês veem isso claramente. Agora, finalmente, eu vou pôr um último item, né? É sobre o processo político. Eu não tenho a solução, mas sei constatar uma realidade. Eu fui há muitos anos convidado para uma função importante no governo, eu não aceitei, né, em nível ministerial, né? Eu tenho dúvida se eu acertei ou não. Eu acho que eu acertei em não aceitar, porque consegui construir com meus irmãos uma Gerdau nas dimensões internacionais e ter patamares de competitividade internacional. Mas eu trabalho num projeto político-social, né, que trata o tema de digitalização total, etc., né? E o presidente lá, quando começa a reunião assim, pública, ele diz: e nós aqui não temos partido e não tomamos posições políticas, etc. Gente, sem sacudida política, nós não arrumamos esse país. Tá? E não tem outro a não ser o empresário que é responsável de enxergar isso. Porque nós sentimos a realidade e sabemos a importância de uma pessoa educada na nossa empresa ou a nossa própria educação que nos capacita, tá certo? Ninguém melhor do que o empresário sabe isso. Então, no meu entender, nós temos um desafio aí em relação à política, né? Que nós temos que pensar se podemos continuar atuando com distância como fazemos. Eu não tenho a solução, mas sei a realidade. Com esse tema da educação, então, eu fico mais apavorado. 2 temas eu tenho convicção que têm que ser corrigidos, e eu não sei como. Um é voto distrital para a eleição do Congresso. No mundo inteiro, praticamente, nos países desenvolvidos, o sistema é por voto distrital. No sistema como nós temos, as profissões se juntam e elegem alguns deputados. Tá? Qual é a missão desse deputado? É se reeleger e atender alguma reivindicação para saltar o erário, para atender aquele setor. Tá certo? Voto distrital escolhe o melhor líder político sem ter vínculos normalmente corporativos. Tá certo? Pelo menos o mundo todo funciona dessa forma. Mesmo nos Estados Unidos, o voto deputado é distrital. Então, na realidade, nós temos um desafio enorme. E o segundo ponto é o Supremo. Né? O Supremo, no meu entender, tem que ser por um voto de meritocracia, como funciona o resto do judiciário. Né? Você pega, assim, uma 4ª região, que nem nossa, a justiça funciona relativamente bem, né? O processo não é ruim. Mas não é por indicação política, é um sistema de meritocracia que a própria estrutura funciona, né? Nós temos hoje um Supremo com 11 membros, dos quais 8 são, na maioria deles, até extrema esquerda, né, e que não correspondem à realidade do Brasil, e, consequentemente, as decisões são tomadas de uma forma insatisfatória. Então, gente, eu queria tocar nesses 2 pontos, mas principalmente no aspecto de chamar a atenção que nós, como empresários, eu acho que temos que achar caminhos, não precisa ser pessoalmente, tem que ser em termos estruturais, organizacionais, mas nós temos que participar mais no processo político para que o país possa resolver seus problemas. Eu mencionei apenas alguns, mas os desafios são esses, e tem que atingir propósitos para que o aspecto social, o aspecto de competitividade, etc., sejam atingidos.
Muito obrigado, gente, pela atenção. Bom ouvir a sua simplicidade, doutor Jorge. É bom ouvir nesse palco palavras que são muito aderentes ao nosso modo de pensar. Competitividade, redução de custo, educação, boa formação. Sem bons técnicos, realmente, nós não vamos a lugar nenhum. A lugar nenhum. Nós temos aqui alguns inscritos para lhe questionar. Nós iniciamos pelo Mauro Bellini, presidente do Conselho de Administração da Marco Polo, nosso diretor... está lá o Mauro, eu estava procurando ele. Nosso diretor de Relações Institucionais. Mauro. Obrigado. Parabéns, doutor Jorge, obrigado por vir a Caxias. O meu comentário é em relação a trilha de maior participação dos empresários na questão política. Na semana passada, estivemos em Brasília e lá questionamos a situação que os empresários nesse governo foram, de certa forma, rebaixados com a extinção do Ministério da Indústria e Comércio para virar uma Secretaria da Indústria e Comércio. No evento em Brasília, Encontro Nacional da Indústria, o presidente Bolsonaro mencionou que, se eleito for, vai recriar novamente o Ministério da Indústria e Comércio e vai deixar para nós empresários, para indicar o novo ministro da Indústria e Comércio. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para lançar o seu nome como ministro da Indústria e Comércio e perguntar o que o senhor fará... Eu pensei que você era meu amigo, viu? O que o senhor fará ou faria como ministro da Indústria e Comércio para termos um Brasil mais competitivo, doutor Jorge? Muito obrigado. Bom, eu agradeço a ideia, tá certo? Porque é uma homenagem, mas eu diria o seguinte: bota um cara lá de uns 40 anos para ter energia de vencer esse processo no Brasil, tá certo? Se ele quiser conselhos, aí tem muita gente para ajudar. Agora, eu trabalhei intensamente com este governo sobre o tema Custo Brasil. Esse trabalho foi feito um levantamento, trabalho de 4 mãos entre o MBC, juntamente com o apoio do Ministério de Economia, e nós chegamos a um número absolutamente absurdo. O total do custo Brasil, tá, que cada uma das empresas que os senhores têm, somam um valor de 1,5 trilhão, é o custo a maior que o Brasil tem na sua estrutura competitiva. Por ano, aliás, obrigado, porque há uma falha enorme, porque quando o governo faz uma melhoria, ele pega o benefício dos próximos 10 anos. Né? Nós usamos só um ano. Né? Se fizermos 10 anos, daria 15 trilhões, tá certo? Bom, 1,5 trilhão, corresponde a 22% de um custo a maior do que essa mesma operação
tem no mercado comum europeu. Não é com a China, tá certo, gente? Que ainda tem outros patamares de competitividade. Então, na realidade, nós conseguimos fazer um trabalho tecnicamente muito bom. São 12 fatores principais, dos quais tem uns 5, 6 que pesam cada um 200, 300 bilhões. Não trilhão, né? A soma é 1 trilhão. Estou falando bilhões agora, né? De cada setor, seja do custo financeiro, seja do custo tributário, seja do custo recursos humanos, seja qualquer um deles, né? Logística. Tem uns 5, 6 itens aí que são absolutamente catastróficos a serem corrigidos. Pior que nós, de certo modo, no empresariado, nós todos estamos juntos nisso, temos uma posição meio passiva, ou de conformismo com isso. Eu que trabalhava em 14 países, hoje trabalhamos, na Gerdau, em 12 países, eu tenho um custo Brasil dos Estados Unidos, eu tenho um custo Brasil, vamos dizer, entre aspas, né, Brasil, do Canadá, tá certo? Na Argentina. E, gente, eu, para exportar 1 tonelada de aço, eu pago 16,2% de custo Brasil, dos quais os impostos só são 6,4%. Tá? Então, essa análise do conjunto desses números, eu acho que deveria ser o maior esforço que tem. Eu diria que até um milagre que o empresariado do Brasil consegue em relação, e principalmente o industrial, né? Porque os serviços, a concorrência não é internacional, é sempre só local praticamente, né? Tem um pouquinho internacional também. Mas no setor industrial a nossa competição é global, né? E aí tem até um conflito grande, que tem gente que quer zerar os direitos aduaneiros ou baixá-los, tá certo, né? Mas sem ter corrigido o custo do Brasil, que é uma injustiça enorme, né? Deixa eu colocar uma pergunta assim, interessante sobre isso para vocês. Quantos livros fiscais vocês acham que eu tenho nos Estados Unidos? Alguém tem uma ideia para me dar um número qualquer aí? Nenhum. Como é que sabem? Pela lógica, né? Estados Unidos eu não tenho nenhum livro fiscal, só tenho livro de contabilidade, de custos, patrimônio, lucros e perdas, etc. Pô, eu tenho uma pilha de livro fiscal. Vocês sabiam, nós na Gerdau temos 120 pessoas trabalhando na burocracia de papelada. Porque eu pego o ar-condicionado de uma filial da Comercial Gerdau, num lugar gera crédito, no outro não gera. Eu estou falando exemplo de energia do ar-condicionado, mas assim é tudo, tá certo? Bom, então cada caso tem que ser estudado, etc. Sabe quantas pessoas eu tenho no Canadá trabalhando? Nos Estados Unidos é covardia. 4. Então, na realidade, eu diria que o custo Brasil, no meu entender, é o item mais importante para a plena competitividade, principalmente da indústria. Tá certo? E os senhores podem estar certo que isso melhora, não tem quem não melhora uns 15% nesse negócio. Não tem quem não tenha no setor industrial esse custo. Porque o problema não é dele próprio, é do que ele carrega. Tá? Porque eu carrego isso no aço, tá? Eu carrego isso em qualquer produto. Então, se eu tenho uma linha de montagem com 10 produtos, matérias-primas, etc., está tudo embutido em custo Brasil. No operário, o troço é mais louco ainda. O operário nosso, no Canadá, Estados Unidos, né, ele leva aproximadamente, na Alemanha também, aproximadamente 65% a 75% para casa do que ele custa. O nosso operário, no dia a dia, ele leva menos de 50%, os 47% ele leva. Agora, como isso não fosse suficiente, de absurdo, a cesta, para ele comer, etc., ainda paga ao redor de 30%. Tem pouca coisa que tem tributação menor. Então, na realidade, operar R$1 que ele ganha nosso, na realidade, ele tem um poder de compra de 35 centavos. Não pode dar certo, gente. Eu nem sei como não deu revolução total no país ainda, tá certo? Então, vamos dizer, a própria política de remuneração, etc., né, ela fica atingida por esse processo. Bom, então, em todo caso,
eu dedicaria força total sobre o tema Custo Brasil. E sabemos que aqui Caxias está trabalhando intensamente sobre esse tema. Obrigado. Muito bem. Nós ainda temos aqui diversos inscritos, doutor Jorge. Com a sua permissão, aí nós vamos, então, colher mais 2 questionamentos da plateia. E os demais, depois, se houver interesse, a gente lhe escreve e respondemos de maneira direta. Então, fazemos o Raimundo Tomazoni, presidente do CONCEP, e, na sequência, já o Juarez Pitinini, e aí o senhor responde conjuntamente as duas. Obrigado. Perfeito. Boa tarde, Jorge. Prazer ouvi-lo e essas recomendações que o senhor nos dá, que não deixa de ser uma aula para mostrarmos como a gente pode atingir os objetivos da empresa, que foi o caso da sua empresa, que atingiu já seus 121 anos de sobrevivência. É o grande desafio do empresário. Mas o meu questionamento ele vai um pouquinho além. Hoje nós temos acompanhado pela imprensa alguns movimentos na área política que nós, empresários, ao menos eu particularmente, fico muito preocupado o que pode vir a acontecer logo ali na frente. Não se trata aqui de discutirmos se o ideal é esquerda, ou direita, ou de centro. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O senhor, como empresário, com a sua experiência toda, o que o senhor nos aconselharia? Porque eu entrei muitas vezes em conflito comigo mesmo lá na empresa. Será que eu devo abrir meu voto? Eu tenho que me manifestar se eu estou a favor de A, ou de B, ou de C? Porque a tendência, se nós ficarmos empresários acomodados, silenciados, me parece que pode acontecer alguma coisa que depois a gente começa a fazer as críticas, que não concordamos, que não sei o quê. E eu tenho visto alguns depoimentos de algumas pessoas dizendo assim, empresários, se acordem, façam o seu papel como empresários. Então, a pergunta que eu lhe faço, o senhor, lá na sua empresa, o senhor tem se manifestado, o seu posicionamento, não digo para quem vai votar, mas qual é a melhor tendência para nós termos um país mais tranquilo para se trabalhar, para gerar emprego, sobrevivência dos nossos negócios? Essa é a minha pergunta. Doutor Jorge, em primeiro lugar, parabéns e obrigado pelo privilégio da sua presença. O senhor pode, a gente vem toda segunda-feira aqui, a gente não vê esse salão com essa quantidade de pessoas, enquanto o senhor falava era silêncio absoluto, doutor Jorge. Isso é consideração do senhor e o aplauso de pé também é. A pergunta, aproveitando a colocação do Mauro, se o senhor tivesse hoje os 40 anos, o senhor entraria para a política? O Brasil teria um grande presidente se o senhor tivesse seguido a carreira política. Essa é a pergunta. E a segunda pergunta que eu queria fazer, também em linha com o que a gente tem discutido, hoje a gente vive no Brasil um tremendo ruído político entre os 3 poderes. Agressão em alguns deles é algo que não é nada trivial. Se nós usássemos uma analogia em que o presidente da empresa e o diretor jurídico ficassem o financeiro, um colocando dificuldade para o outro, a empresa talvez levasse 2 ou 3 semanas para desaparecer. E o nosso Brasil tem que aguentar isso tudo. Então, por favor, seus comentários nessas 2 colocações, por favor, doutor Jorge. Muito obrigado. Me deram um aperto aí, né? Mas eu diria o seguinte, vamos dizer, eu gostei muito já o seu posicionamento aí de que, vamos dizer, vocês identificam de que nós estamos numa posição muito passiva por parte do empresariado, tá certo? Então, na realidade, eu acho que nós temos que nos organizar e estruturar um processo para podermos romper esse silêncio ou a distância que o empresariado tem em relação ao processo global. Sobre a pergunta se eu aceitaria ou não, se eu tivesse 40 anos, eu diria o seguinte, se dentro da situação atual, né, eu tenho uma frase assim, que eu tenho comigo, né, porque eu acho que dentro do empresariado como um todo, né, eu já tomo uma posição
eu diria assim, um pouco mais agressiva ou pública do que a maioria dos empresários, principalmente empresários de nível maior, né? Você tem um outro empresário que faz, né? Agora, de forma geral, eu tenho uma frase comigo, eu digo assim, bom, a Gerdau não me paga para eu fazer posicionamentos políticos, tá certo, né? Porque cada passo que eu tomo, vamos dizer, o setor de aço, ele tem uma vinculação de dependência macropolítica que era maior do que é hoje, mas continua tendo, né? Então, perante os acionistas, eu tenho que tomar um cuidado enorme para não prejudicar a empresa nesses posicionamentos. Consequentemente, a minha resposta, eu diria que dentro do atual cenário, né, eu provavelmente não aceitaria, tá certo? Eu acho uma pena, tá? Mas a minha responsabilidade com a empresa não me permite. Como eu falei, eu tenho 300 mil acionistas hoje, tá certo? Então, é uma responsabilidade enorme, né, de tudo que se faz, etc. E os pronunciamentos têm que trabalhar dentro de certos limites. Mas essa sua colocação, né, eu pego assim o presidente do Chase, tá, esses maiores bancos dos Estados Unidos, ele é democrata, tá certo? Mas ele não tem constrangimento de falar e debater com os republicanos. Aqui, né, se você passa do ponto, leva paulada, tá certo? Né? Então, o jogo democrático não está terminado em termos de respeito de posicionamentos, tá certo? Né? Então, no meu entender, e por isso que eu acho que o esforço não é fácil, né, que eu acho que nós temos que ter muita humildade e aprofundamento na análise de como construir uma sistemática em que a visão política e a vontade política, o futuro, o sonho nosso, seja claramente colocados pelos empresários e não seja uma decisão individual, tá certo? Eu acho que nós temos que trabalhar coletivamente nesse tema. Eu vou me permitir fazer uma observação assim de análise desse quadro. A própria CNI, né, ela fez há uns anos atrás, 2 anos atrás, ou 3, um trabalho fantástico, com 41 cadernos, mostrando tudo que tem que ser corrigido. E agora, ontem ou esses dias, fez um novo documento, essa vez são com 20 temas. Então. Mas eu não vejo um engajamento político da CNI com sua corporação, de todos nós, para arrancarmos um ou outro documento desse. Então, eu vejo hoje o tema Custo Brasil está presente, tá? Mas o meu maior, nós conseguimos agora criar a bancada federal, tá? Foi conseguido 200 assinaturas e o deputado Alexis, que é empresário, tá certo? Está liderando esse processo. Ele, pessoalmente, é uma pessoa que entende e domina tudo, porque começou de pequeno empresário e hoje tem uma posição boa. Ele, vamos dizer, está tentando mobilizar. Mas, no próprio empresário, eu gostaria, assim, de quem levantasse a mão, eu também não sabia, então não precisa ter medo de levantar a mão. Quem sabia que o custo Brasil é 1,5 trilhão e que isso rouba a competitividade total da indústria? Tem alguém que sabia? É 22% sobre o PIB, gente. 22% sobre o PIB é uma loucura. Do PIB nacional. Isso é pacífico, que está, se não é 22, que alguns setores são pior, mas é difícil qualquer um de vocês não pegar no mínimo 12, 15% de custo do Brasil na sua atividade. E que rouba de vocês a condição plena de competitividade internacional. Nós somos os milagreiros até de conseguir exportar e sobreviver a essa concorrência. Aqui tudo é herói, no meu entender, tá certo? Bom, então, na realidade, vamos dizer, quando eu coloco esse troço, eu acho que esse troço não é uma ação individual, nós temos que realmente trabalhar coletivamente, né? Mas com uma gana de louco, tá? Porque é muito dinheiro.
para mim me dá até vergonha, né? Vamos dizer, como é que lá no Canadá meu custo Brasil é zero? Chega perto de 1%. Tá? Estados Unidos é praticamente zero. Tá? No Uruguai é praticamente zero, a Argentina é quase zero. Tá certo? Então é uma vergonha. Então, e o processo não anda. Né? Então nós temos um desafio político, por isso que eu reforço a posição, tá certo? Nós, industriais, se quisermos sobreviver, temos que ganhar a guerra do custo Brasil. Nós não podemos, num país que está aberto, né, vamos dizer, que gera divisas, graças a Deus, com a exportação de produtos primários, né, vamos dizer, uma China tem que comprar comida do Brasil, eles vão cada vez bombardear mais com produto industrial, tá certo? E ele não tem custo Brasil e eu tenho. Isso é uma injustiça total. Então, na realidade, eu acho que nós temos um desafio pela frente, né? E que nós realmente temos que tocar. Então, não é uma decisão individual, tá certo? Né? Eu acho que nós temos que achar o caminho politicamente e construir uma força política total, né? Que ganhe essa guerra do desenvolvimento, principalmente industrial, do meu entender. Muito bem. Doutor Jorge, humildemente, eu acho que nós todos perdemos. Se o senhor fosse candidato, nós teríamos uma alegria muito grande de vê-lo como presidente da República, mas respeitamos a sua decisão. Leve no seu coração um agradecimento especial de cada um desses senhores e dessas senhoras que lhe ouviram atentamente e, com absoluta certeza, saímos daqui motivados e desafiados, instrumentalizados, para fazermos a diferença, além de dentro das nossas empresas, para fora dos muros das nossas empresas, que é onde elas convivem em sociedade. Muito obrigado por despender algumas horas do seu tempo para vir a Caxias, nos visitar e nos trazer a sua mensagem, suas considerações. Bom, eu agradeço a oportunidade de poder conversar com todos vocês. Vocês entendem o que eu digo, né? Mas eu considero vocês meus irmãos empresários, tá certo? Nós todos temos a mesma doença de industrial, né? Então nós temos que continuar sonhando em vencer os nossos desafios. Assim que estar com vocês aqui, para mim é uma alegria e contem comigo nessa luta. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Jorge. Muito obrigado, senhoras e senhores. Na próxima terça-feira, dia 12, teremos aqui, então, o vice-presidente da República, senhor Hamilton Mourão. Obrigado e uma ótima semana a todos. RA SIC Caxias.